Fala, gente! Sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Você no Comando. Assuma, comando e cresça com o Thiago de Oliveira. Esse episódio é para você, empresário da pequeno e médio negócio, que precisa crescer de maneira estruturada. Tá cansado de um operacional que tá te matando e evitando e sendo gargalo do seu crescimento, que tem um montão de problema para resolver e não sabe como. E tá com certeza sendo, provavelmente, o funcionário mais bem remunerado da sua própria empresa, sem qualidade de vida. E hoje eu trouxe um tema aqui extremamente relevante. Esse tema é como resolver os micos da sua operação. Olha que tema legal. Como resolver os micos da sua operação. Que micos são esses? Eu vou te falar alguns. A internet que não funciona e você tenta resolver. O colaborador que não veio trabalhar, você tenta resolver. A falta de papel na impressora, você é a pessoa que tenta resolver. Acabou o papel higiênico no banheiro, você também tenta resolver. Entre um montão de outras coisas mais que o dono da empresa tende a centralizar. Não me entenda mal, essas coisas são importantes. A empresa, afinal, precisa de papel higiênico. Imagina, a galera que no banheiro não tem papel higiênico. Alguém tem que comprar esse papel higiênico. Acabou o café. Com certeza alguém tem que comprar o café. A impressora não está funcionando. Alguém vai ter que arrumar essa impressora. Essas funções operacionais, elas são importantes, mas ela não precisa ser feita por você, dono da empresa. Eu vou começar aqui o nosso bate-papo de hoje contando uma história. E essa história, ela vai contextualizar. Essa história eu aprendi com um dos meus mentores, que participou bastante da minha formação profissional, minha educação corporativa. Hoje eu estou à frente de uma empresa relativamente grande, não é tão grande assim. Hoje a gente emprega 25 pessoas, tem um faturamento de mais de 10 milhões de reais por ano. É um negócio que tracionou, que hoje tem uma estrutura, tem um organograma, temos a oportunidade de impactar aproximadamente 3.000 famílias, entre empresas que nos servem direta e indiretamente, e muitas indústrias envolvidas nesse negócio, então eu me sinto privilegiado. E por conta disso, eu preciso compartilhar um pouco desse conhecimento, o qual eu somei nesses últimos 7 anos com você, dono da pequena e da média empresa, que tem um montão de problemas para resolver e muitas vezes nem sabe como. Então vamos começar hoje como eliminar os micos da sua operação. Sabe os macaquinhos lá, os micos que a gente vê bonitinho, às vezes num poste, às vezes na floresta, às vezes no zoológico? Então, hoje eu vou usar o exemplo do mico como algo que atrapalha o seu dia a dia. Então, pensem junto comigo. Vamos contar essa história aqui para vocês e vocês vão com certeza pegar essa visão. Imagine que um dia normal da minha semana, eu começo por volta das 8 da manhã, chego no meu escritório, estou aqui trabalhando, entra pela minha porta um dos meus colaboradores. Por exemplo, o Diego. O Diego chegou aqui, ele fala: Thiago, lá o meu computador, no departamento de designer e do audiovisual, ele não está funcionando, está com a memória meio lenta, e os vídeos estão travando, e eu preciso resolver porque eu não estou conseguindo entregar as demandas. Aí eu digo ao Diego: Diego, você acha que é memória? E o Diego me diz: sim, é memória. Eu falo: deixa comigo, Diego, eu vou comprar memória para você, fica tranquilo. Eu pego aqui a demanda de comprar memória para o Diego. Ok, então tudo normal. Algo pode parecer inofensivo para você. Aí, de repentemente, sobe aqui a Dani, que trabalha no nosso RH. E a Dani fala: Thiago, acabou a toner da nossa impressora e acabou a tinta da nossa impressora jato de tinta. E está precisando de tinta. E eu falo: tranquilo, Dani, deixa que eu resolvo aqui. E nesse meio tempo, eu percebo que a internet não está funcionando, eu resolvo, eu mesmo notei, liguei para a internet, falei: olha, preciso aqui que arrume a minha internet, falando aqui com o atendimento automático. O atendimento automático me colocou na espera. Estou eu aqui com o telefone no Viva Voz. Esse telefone aqui tá com aquelas musiquinhas bem agradáveis que a gente quer esganar quando coloca a gente para escutar aquelas musiquinhas. Eu estou tentando organizar a internet. Então, até esse momento, eu já absorvi o problema do Diego com a placa de vídeo, com a memória do computador. Até esse momento, eu já absorvi o problema da Dani com a impressora. E, de repentemente, veio aqui o Paulo para falar que os leads da campanha no departamento comercial
não estão caindo. Além do problema da internet que eu liguei aqui para tentar resolver. E todos eles me deixaram aqui, o Paulo chegou bravo, Thiago, aqui não tá caindo lead para mim, eu quero a minha comissão de vendas, mas se não entrar leads eu não consigo vender. Veio a Dani aqui pedir para que eu comprasse tinta, que a impressora não tá funcionando. Veio o Diego pedir para que eu comprasse mais memória para o computador dele. E além de tudo, eu ainda resolvi tratar do problema da internet. Então, muito rapidamente, a minha manhã foi consumida por 4 problemas que eu não precisava resolver. 4 micos. Então imagine aqueles macaquinhos, aqueles micos. Eu tenho um mico grudado no meu pescoço, um mico grudado no meu braço direito, um mico grudado no meu braço esquerdo e ainda um mico sentado no meu colo. Moral da história: quanto mais micos você pegar, menos você vai conseguir crescer a sua empresa, crescer o seu negócio, fazer as coisas desenvolver. Voltando aqui para a nossa história, deu hora do almoço, eu ainda não consegui fazer muita coisa, não tomei conta da expansão da empresa, não me preocupei no faturamento da empresa, não fui fazer a prospecção de novos clientes através das estratégias que eu tinha planejado para o meu dia de hoje, e aí por volta das 4 da tarde, entra a Dani na sala, junto com o Diego, entra os dois juntos. O Diego, e aí, Thiago, comprou a memória? Falei, nossa, Diego, não consegui comprar a memória, me desculpa, cara, quando eu olhei no relógio aqui, já era tarde demais e não comprei a memória. E a Dani, junto com o Diego, pergunta, mas você comprou pelo menos a tinta da impressora, né, Thiago? E a tôner que eu tô precisando. E eu falei pra Dani, esqueci também. E por coincidência, na mesma hora, veio o Paulo me cobrar os leads da campanha do Facebook Meta que pararam de cair, parou de entrar prospecto para o Paulo poder vender mais negócios, para poder expandir mais o nosso negócio através da nossa estratégia digital. E eu disse ao Paulo também que eu não consegui ligar o pessoal do Meta. Ambos olham um para o outro e dizem, nossa, Thiago, um negócio tão simples aí, você não fez. Caramba, hein, a gente precisando de você aqui. Um olha para o outro e diz, nossa, a gente deveria abrir a nossa própria empresa, né? Porque a gente está numa empresa que o dono não consegue fazer nada, não consegue aí dar conta das mínimas demandas. Ah, mas por sinal agora já são 5 horas da tarde. Bora tomar uma? Bora tomar uma. Então eles se cumprimentam entre só, se despedem de mim e vão embora. E eu termino o meu dia com 4 micos não solucionados. 4 micos aqui na minha mesa que me travou completamente e ainda a minha competência sobre gestão foi questionada perante os meus colaboradores. Eu tenho certeza que agora isso acontece dentro do seu negócio. Nesse minuto, centenas e milhares de micro e médios empresários brasileiros vivem essa dor dos micos operacionais do dia a dia. E aí você deve estar se perguntando, fácil falar, né? Você tem aí 20 funcionários, não importa quantos você tenha, não importa quantas pessoas trabalham para você, sem o processo correto, esse tipo de situação continuará fazendo parte de uma pequena, média e até mesmo uma grande empresa. Existe uma forma muito fácil de resolver isso. Como eu comentei no começo da nossa conversa, óbvio que essas tarefas são importantes. A empresa precisa da internet, os leads precisam continuar caindo, a impressora precisa de toner, o computador do audiovisual necessita da memória. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, elas são muito importantes. Porém, elas não precisam ser feitas por você, dono do negócio, que deveria estar preocupado pensando no crescimento, na expansão, no desenvolvimento, em reuniões estratégicas desse negócio e não resolvendo esses micos. E agora está na hora de eu trazer para você o diagnóstico. Claro que este problema do Meta poderia ter sido resolvido pelo próprio vendedor, se esse vendedor for treinado para isso e teve autonomia e tem um processo claro. Definitivamente, a Dani do RH poderia ter comprado a tinta ou a toner, ou no mínimo me mostrado um orçamento já prévio de 3 empresas diferentes, com os links para que eu pudesse apenas clicar e comprar, se é da minha vontade continuar tão envolvido assim na operação. Mas a Dani já podia trazer isso pronto, ou semi-pronto. Eu só tenho que dar 2 ou 3 cliques e resolver. E definitivamente o Diego também poderia já trazer, Thiago, eu vi que meu computador não tem memória, eu preciso desta memória,
desta loja, deste link. Você gostaria que eu comprasse para você, juntamente ao departamento de compras ou financeiro, ou você faz por aí? Mas essas características, elas não nascem naturalmente na sua equipe. Essas habilidades, as pessoas não vêm com elas pronta para dentro da sua empresa. Você, dono da empresa, você, micro e médio empresário, precisará ser intencional. Precisará ser intencional. Onde eu quero chegar com isso? Ter vontade de resolver, ter energia para resolver, ter força de trabalho para concretizar e colocar alguns processos operacionais trabalhando ao seu favor e reverter essa situação. E aqui na nossa empresa nós temos isso, algo chamado processo resolutivo. Dá uma olhadinha aí na tela, você vai acompanhar um processo resolutivo, como funciona. Ele é muito básico, ele é um documento que provavelmente tem a logo da sua empresa logo acima. Na sequência, você está lendo aí protocolo de resolução de problemas, processo resolutivo, problema barra obstáculo. Nessa parte você vai preencher qual é o problema e qual é o obstáculo, e depois você vai numerar aí nesse passo a passo como resolver o problema, como trazer uma solução para esse problema. Então, eu trouxe um aqui da própria empresa, que eu vou ler ele para você. Eu vou pegar esse aqui que você está vendo aqui na minha mão, eu vou ler ele para você. E esse processo resolutivo é sobre fechamento da folha de pagamento. Então, ele foi desenvolvido pelo nosso RH, que colocou ali o passo a passo deste processo resolutivo que vou ler agora, e no final dele eu vou mostrar para você o quão valioso é isso, quais benefícios você pode ter e quais áreas do seu negócio, independente de você ter 3 colaboradores ou 50 colaboradores, funciona igual para o seu negócio. Para 100 colaboradores, funciona melhor ainda. Para 200 colaboradores, vai ser aí uma maravilha no seu negócio. A sua vida vai ser dividida no antes do processo resolutivo e depois do processo resolutivo, definitivamente. Então, vou ler com vocês aqui. Então, o primeiro problema e obstáculo é o fechamento da folha de ponto, da folha de pagamento. Então, primeira coisa, primeiro passo que a Dani colocou para nós do RH: extrair o relatório do ponto eletrônico. Então, na nossa empresa tem um ponto que a pessoa coloca o dedinho quando entra, depois coloca o dedinho lá no ponto quando vai almoçar, recoloca quando volta do almoço e finaliza o dia ali marcando o ponto através da digital, da biometria. Eu não sei como é na sua empresa, talvez é uma facial, não importa como seja. O que importa é que você pense aqui junto comigo como elaborar um processo. Passo 2, verificar o batimento diário de cada funcionário, se está todo mundo ali realmente marcando ponto com a sua digital na entrada de manhã, na saída para o almoço, da volta do almoço e na finalização do dia. Fazer espelho do ponto de cada colaborador. Então, é verificar se todos cumpriram com o combinado dentro da carga horária que precisa fazer. É o espelhamento. 4. Encaminhar a folha para a contabilidade, junto com os adicionais, horas extras, faltas, descontos, ajuda de custo de alimentação, ajuda de custo com transporte, auxílio, faculdade, uma bolsa que nós temos aqui, eventos e todas as coisas que saem do tradicional, que saem ali do pagamento base do nosso colaborador. 5. Fazer a conferência da devolutiva dos olerites. Então, depois que enviou para a contabilidade faz esse fechamento e manda para nós os olerites de cada um. 6. Enviar a folha de pagamento para aprovação na gerência. Então, logo após esse processo, a gerência dá ali uma verificada final para ter certeza que o pagamento de todos estão corretos do jeito que tem que ser. E no passo número 7, nós enviamos para o financeiro programar o pagamento. Então, depois disso, 4 pessoas já checou: RH, gerente, financeiro, e aí sim foi para o pagamento, antes que ele seja feito. Número 8, depois disso é enviado um olerite do pagamento por e-mail para cada colaborador. Aqui na empresa a gente tenta usar o mínimo de papel possível. Todos os colaboradores devem dar um ok. Esse é o 9º passo do recebimento desse olerite. 10º passo, as confirmações de recebimento de olerite serão arquivadas no drive da empresa, na pasta do RH. E 11º e último passo, na ausência de confirmação eletrônica, no caso a resposta do e-mail, será impresso um olerite para a assinatura do colaborador, garantindo o recebimento. Então, quando foi feito esse processo? Ele foi feito
no dia 19/3/2025 pela Dani, quando ela compartilhou com a equipe. É importante que o processo seja cascateado, duplicado, colocado adiante, para que não centralize em apenas uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas. Também no dia 19/3. E quem foi o responsável por esse processo? Foi a Dani Souza. Então, gente, eu já deixo aqui a primeira provocação para você. Essa impressora que quebrou poderia ter sido resolvida por um processo resolutivo. No momento que a tinta acabou ou com a toner não mais funcionando, ali logo do lado da impressora ia estar colado na parede ou dentro de um acrílico como resolver o problema de falta de tinta. E ali ia ter para que fosse verificado no estoque, não tendo no estoque, a pessoa buscasse um fornecedor. Se tem um fornecedor, já põe o telefone do fornecedor em um dos passos, cota também na internet, na sequência leva para aprovação do gerente, agenda o pagamento pelo financeiro, recebe-se um código de rastreio e ao chegar essa tinta ou essa toner, instala na impressora e assunto resolvido. Então é assim que esses processos podem ser resolvidos. Assim, quando a internet cai, a mesma coisa, perto do modem da internet, ter um processo resolutivo de como resolver o problema de falta de internet. Compra de material, já ter estabelecido na empresa quais são os sites parceiros, os sites com os melhores preços, como pesquisar nesse site, o valor dentro da melhor condição, trazendo 3 cotações e depois aprovação do gerente, agendamento pelo financeiro e acompanhamento do código de rastreio. Então, todos esses problemas que eu trouxe aqui, hipotéticos, eles já foram parte da minha realidade. São micos que eu já carreguei no colo, nos braços, no pescoço, e você não imagina a quantidade de energia que esses micos operacionais consomem de você, empresário, proprietário. E isso é terrível na sua operação, isso é terrível no seu dia a dia. É péssimo, porque todos os minutos que você está colocando energia em resolver um mico operacional, você não está focado no crescimento do seu negócio, na expansão da sua marca, em aumentar as suas linhas de ganho. Isso é a pior coisa para o empresário. Acredite ou não, 70% do sucesso e insucesso é responsabilidade do dono. Os gargalos da empresa normalmente são gargalos do dono. Então, você, dono da pequena e da média empresa, se mexe, acorda, agiliza, não deixe passar, se posicione sobre esses assuntos. Porque quanto mais cedo você criar um documento como esse, mais cedo você vai ter um time treinado para aprender a resolver problema e mais rápido a sua agenda vai estar liberada para fazer o que importa, que é crescer o seu negócio. Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, não se esqueça de curtir, compartilhar, deixar o seu comentário se você já viveu algum desses, se você vive algum desses no seu dia a dia, ou se você está liberto desses problemas que atrapalham o crescimento da sua empresa. E não se esqueça de escanear esse QR Code que aparece na tela aí, esse QR Code para você fazer parte de uma comunidade fechada, onde eu libero informações mais relevantes, mais profundas, que são conteúdos fora da internet sobre como fazer uma gestão de qualidade através do canal Assuma, Comande, Cresça Você no Comando com o Thiago de Oliveira. Obrigado por ter assistido, obrigado por ter participado, obrigado realmente aí por fazer parte dessa audiência e continua focado nos conteúdos aqui, todas as segundas às 20 horas e quinta às 7 horas da manhã, para que você mude de nível, para que a sua empresa profissionalize e as coisas fiquem melhor e você saia do caos, da loucura operacional e estruture uma equipe que pensa, que resolve problemas e que ajuda você a crescer esse negócio. Tamo junto, até o próximo vídeo.